Jó, capítulo de número. Quem conhece o livro de Jó, diga amém. Amém. Eu? Aleluia. Eu quero fazer um pequeno comentário sobre essa palavra dessa noite. O livro de Jó, amém? Glória a Jesus. Na verdade, eu não sei nem por onde eu começo, mas eu vou começar aqui pelo. Vamos começar aqui pelo 38 de Jó, amém? Vamos começar por aqui. Quero falar um pouquinho sobre Jó. Jó, capítulo 38 é uma forma de eu começar a mensagem dessa noite, amém? Glória a Jesus. Eu vou ler alguns versículos, mas eu vou começar com esses dois versículos aqui. Posso ler? Jó. Eu gostaria que você, se não achou, pode procurar, para que você possa acompanhar. Jó, ladinho de Salmo, capítulo de número 38 da palavra do Senhor. Amém? Posso ler? Então diz assim, ó. Depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os teus ombros como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Onde estavas tu quando eu lançava o fundamento da terra? Dize-mo, se tens entendimento. São palavras do Senhor, e você pode fechar a Bíblia aplaudindo o Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Irmãos, pode se sentar. Não esquecendo que você está sentando Glória a Deus, na presença do Senhor. na presença do Senhor. Na presença do Senhor a reverência. Na presença do Senhor a nossa mente tem que ser só para Ele, né? Para a glória do nome do Senhor. Porque nós temos que ouvir o que Deus tem para nós, né? Nunca Deus faz nada em vão. Sempre Deus tem algum propósito em tudo que Ele faz. E nós lemos aqui inicialmente três versículos, né? Depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. A quem ele respondeu? Quem é esse que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os teus lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Aonde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-nos se tens entendimento. Deus falando com Jó. Irmãos, eu quero falar nessa noite. Eu já ouvi muitas mensagens sobre Jó, mas sempre mostra Jó como alguém que não negou o Senhor, né? Que sempre se colocou na presença de Deus sem negar a Deus. A própria mulher de Jó mandou que ele fizesse algo. O que foi? Amaldiçoa o teu Deus e morre, né? A própria esposa, a pior coisa que existe nesse mundo é ter uma esposa sem sabedoria. E Jó tinha, né? Então, mas na palavra nós observamos que Jó, ele nunca, mesmo na sua enfermidade,
Diga enfermidade. A enfermidade é bênção ou é maldição? É maldição. A Bíblia diz que em todo o tempo que Jó pereceu, o tempo foi longo, com lepra, com enfermidade, até por sinal, a lepra naquela época era uma doença horrível. Por quê? As pessoas que tinham lepra tinham que ficar separadas dos demais. Isso já era um castigo, né? E Jó, ele tinha esse mal, essa chaga, essa maldição. Mas você não é obrigado a pensar que nem eu. Eu observo nessa palavra, de muitos versículos, ou de muitos capítulos que existe o livro de Jó, que vai até o número de 41. Eu observo muita murmuração. Diga murmuração. De quem? Tá? Não. Eu não disse que vou falar dos amigos de Jó. Próprio Jó. Muito questionamento pelo dia que nasceu, maldiçoou o dia que nasceu, maldiçoou a parteira, a hora. Muitos questionamentos. Eu queria começar essa mensagem dizendo assim, ó. Imagina que você, como uma cristã ou como um cristão, você tivesse com uma enfermidade e você ficasse assim, ó, no meio dos teus amigos ou no meio dos teus vizinhos ou no meio da sociedade aonde você estivesse vivendo. Imagina você como um cristão autêntico que se considera servo ou serva, ficar a vida inteira assim. Ixi, essa enfermidade, essa maldição não sara mais. Deus não tem me curado. Eu tenho sido justo, mas no entanto tenho passado por esse mal. Eu tenho sido justo, mas no entanto eu tenho sofrido essa maldição. Já faz tanto tempo que eu sou assim. Estou sofrendo na minha casa, estou magro, estou seco, estou só na pele e osso, por causa que o meu Deus colocou esse castigo sobre mim. O que você acha disso, irmão Márcio? Você, como um cristão autêntico, considerado por todos como um servo do Senhor, e você ficar fazendo a vida inteira esse questionamento. Uma pessoa iria te visitar, ou se fosse eu, e eu, que era um servo, que sou um servo do Senhor, porque, irmãos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se abalem, ainda que a vaca não dê cria, ainda que as plantações não floresça, não dê os seus frutos, mas ainda assim eu tenho o quê? O quê? Eu tenho que louvar o Senhor, adorar o Senhor, porque eu já tenho um grande motivo na minha vida, que é de adorar o Senhor pela minha salvação. Ainda que as coisas não estejam muito certo, que não esteja procriando, que não esteja profinando, que eu não tenha sido totalmente abastecido, mas eu tenho motivo para agradar o meu Senhor e o adorá-lo, por causa da grande misericórdia que Ele teve de me alcançar. Eu gostaria de dizer que a
a enfermidade, nós dissemos que ela é uma maldição e que ela não é concordável na nossa vida, que nós não devemos aceitá-la porque ela é sim maldição, e a Bíblia diz que tudo aquilo que é mal, que é ruim, não procede de Deus, mas procede das trevas, do diabo. Só que aqui, irmãos, eu observo um tempo muito prolongado na vida de Jó. Começou com Deus mostrando para Satanás que Jó iria permanecer sendo servo, mesmo que tirasse tudo que ele tinha, mesmo que tirasse os filhos, mesmo que tocasse na sua carne, mas não na sua vida, mas que ele iria permanecer fiel no sentido de não negá-lo, de não deixar a Deus. Só que, irmãos, talvez não seja uma enfermidade, talvez seja uma outra coisa que você possa estar passando na tua vida, uma outra necessidade, um problema. Mas como é que qual controle, qual domínio que você tem com aquela situação? Você fica reclamando o tempo todo, contando a tua situação para o vizinho, para a vizinha, para o ímpio, fica questionando o que está acontecendo, questionando o próprio Deus. Jó, ele não negou a Deus, ele não blasfemou contra Deus, mas era muito questionamento. E questionar a Deus não dá certo, irmão. Não. Aquilo que não é bom na nossa vida, nós temos que lutar, nós temos que pelejar, mas é contra as obras mas não contra Deus. Não murmurar contra Deus, não maldizer contra Deus, não fazer comentários que entristeçam o Espírito Santo, não trazer comentários que tragam uma má imagem como cristão ou como uma cristã, porque se eu sou cristão, eu vivo para acrescentar a fé de outros ou levar a pessoa a ter uma vida com Deus, e não eu passar uma frieza para a pessoa, não eu passar derrota para a pessoa. Amém? Se eu tiver que falar com Deus, a minha reclamação vai ser direta com Deus. Se eu precisar pelejar contra as obras das trevas, eu vou lutar em nome de Jesus contra as obras das trevas. E se eu precisar falar com Deus, eu falo com Deus em nome de Jesus, para buscar a minha resposta, a minha bênção. Mas uma coisa que eu não posso fazer como cristão, e você como uma cristã, é ser aquele cristão relinguela. É ser aquela cristã relinguela. Jó era um servo, mas era um servo relinguela. Você sabia disso? Se você quiser algo mais profundo, eu te convido a você pegar o livro de Jó e você ler todo o livro de Jó, a ponto de Deus falar algumas coisas para ele, e nós lemos o 38, dizendo o que para Jó? Escuta, pois depois disso o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: que
meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os teus lombos com nome, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-nos se tens conhecimento ou entendimento. Quer dizer, Deus estava dizendo que Jó estava lançando palavras ao vento. Palavras do vento são palavras sem isso. Palavras nécias, palavras sem sabedoria, que não traz nenhum crescimento espiritual, que não traz nenhuma edificação para outra pessoa que está em tua volta ou que está junto contigo. Deus até observou que Jó não negou ele. Mas Deus observou-se muitos questionamentos. Isso Deus observou com certeza. E em muitos pontos no livro de Jó. Mas eu queria aqui ler no 19 que diz assim, ó. Sabeis agora que Deus é o que me oprimiu, Jó dizendo. Sabeis agora que é Deus é que me oprimiu, com a sua rede me cercou. Este clamo violência, mas não sou ouvido. Grito socorro, porém não há justiça. Está dizendo que Deus não estava fazendo justiça com ele. O meu caminho ele fechou e não posso passar. E nas minhas veredas pôs trevas. Da minha honra me despousou e tirou-me da cabeça a coroa. Arruinou-me de todos os lados, e eu me vou, e arrancou minha esperança como a uma árvore. Quem estava dizendo isso? Que Deus tinha tirado dele até o quê? Até a esperança. Estava esperando a solução para o seu problema, mas ainda não havia justiça. Ou seja, ainda não tinha havido resposta para a sua oração. Queridos, se a resposta para a nossa oração ainda não chegou, nós temos que ficar o quê? Orando, jejuando e humildemente na presença de Deus, sem questionamento, porque nós temos que chegar-se a Deus com humildade, porque Deus faz se Ele quiser. O maior Ele já fez a nossa salvação. Agora as demais coisas o Senhor vai acrescentar na medida que nós buscamos a Ele com fidelidade. Quantas coisas você precisa para viver nessa terra? O casal aqui na frente, vamos usar o casal aqui. Quantas coisas, irmãos, vocês precisam para viver nessa terra? Muito, não é verdade? Muitas coisas nós precisamos, dentro da nossa casa, na família, salário, saúde, e assim poderíamos ir muito longe. Mas o Senhor, Ele faz as coisas na medida que nós buscamos, e buscamos com humildade, com entendimento, sabendo que Deus, Ele é o Senhor. O importante é o Senhor. O ser grande e poderoso é o Senhor, que nós temos que chegar com Ele com humildade. Por isso que o joelho é bom diante do Senhor. E tem uma coisa a mais: hoje, mal e mal nós ajoelhamos, mas no passado eles colocavam o rosto em terra. E olha que não era esse belo piso, olha que não era uma casa de carpeiro passado, né? Eles colocavam terra, é terra, diga terra, é piso, é terra. Eles colocavam o rosto em terra em sinal de humilhação diante do Senhor, com humildade.
Pastor, o que você observa em tudo isso? Eu observo, irmãos, que às vezes a nossa bênção, seja na cura, seja em outra área na nossa vida, ela pode se tardar, diga tardar, algo que poderia ser mais flexível, mais rápido, às vezes é mais longa. Como o pessoal que ficaram no deserto andando quantos anos? 40 anos sem nenhuma necessidade. Se eles fossem obedientes, submissos, se Deus observasse a humildade, a submissão, a obediência deles, eles não precisavam passar por aquilo. E às vezes acontece assim também conosco. Caminhamos tempos e tempos e tempos em redor. Estamos próximos, muito perto da bênção, mas estamos rodeando, às vezes por causa da nossa comentário desagradável a Deus, crítica de uma maneira, não sei se construtiva ou não, mas às vezes fizemos exatamente como Jó. Criticamos, de uma certa maneira murmuramos, falamos para os outros, pois já estou tanto tempo assim, isso não acontece. Não aconteceu porque certamente o erro está em mim, se isso for comigo. Porque as coisas, ela vem no tempo certo, no tempo de Deus, e Deus é fiel para completá-lo. Não é verdade? Nós vamos orar ao Senhor, buscar o Senhor e esperar no Senhor com humildade. Eu preciso guerrear, preciso. Eu preciso lutar, preciso. Eu preciso espernear porque eu não aceito maldição sobre a minha vida. Eu preciso. Mas a obra, quem vai completar na minha vida é Deus. O que você está pedindo? O que você está colocando diante do Senhor? Qual a tua causa? Qual é o teu problema? Mas como você está administrando ele? O teu problema? Na presença de Deus? Na humildade? Com fidelidade? Com confiança em Deus? Com fé em Deus? Ou como é que nós fizemos? Será que o tempo de Jó não foi muito demorado? Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me atingiu, porque me perseguis como Deus me persegue, e não cessais de devorar a minha carne. Ele estava dizendo aos amigos dele: vocês estão me perseguindo como Deus me perseguiu, está me perseguindo? Olha a expressão. Se nós tivermos que cuidar com as nossas expressões, é bom. Com o nosso linguajar, a nossa forma de falar, que às vezes traz entristecimento para o próprio Deus, para o próprio Senhor. Diz assim, no versículo número 23, respondeu, porém, Jó: ainda hoje a minha queixa é de um revoltado. Posso repetir? Respondeu, porém, Jó. Quem respondeu? Ainda hoje a minha queixa é de um revoltado, apesar da minha mão reprimir o meu gemido. Se eu soubesse aonde eu poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Se eu poderia achar a Deus, era isso que ele queria dizer. Aí eu chegaria ao seu
mal. Mas ele diz o que no começo? Ainda hoje a minha queixa é de um revoltado. Então não é somente. Então na vida de Jó, missionária Roseli, Jó precisava passar por uma moinha, não precisava não? Precisava. Tanto é que Jó precisava passar por uma moinha, que ele chegou a dizer que ele conhecia a Deus só por ouvir falar. Irmãos, deixa eu dizer algo para você aqui, ó. Quem conhece a Deus só por ouvir falar, ainda não alcançou a bênção. Quem conhece a Deus só por ouvir falar, ainda não tem experiência com Deus. Pastor, o que tu podes entender isso tudo? Que Jó precisava conhecer a ter experiência com Deus. E às vezes, irmão, para nós termos experiência com Deus, Deus também permite que nós venhamos passar por algum deserto da nossa vida, para nós sermos tocados por Deus, sentir a fidelidade de Deus, as mãos de Deus nos erguendo, para que nós venhamos entender que Deus não se conhece somente por ouvir falar. Que eu preciso ter intimidade com Deus. Eu preciso ter conhecimento de Deus. Eu sempre disse aqui que, ouça isso aqui, é impossível você confiar em alguém que você não conhece. Sim ou não? Sim ou não? Eu não conheço o tal fulano e vou emprestar para ele 5 mil reais. Que bonito, né? Eu não conheço o tal fulano e eu vou emprestar 5 mil reais para ele, eu sei que ele vai me pagar. Olha que sabedoria linda, né? Como? Eu preciso conhecê-lo, e para saber que, meu Deus, é fiel, vai me abençoar, vai me honrar, vai me prosperar, vai me dar o melhor dessa terra, vai me colocar em posição de honra, eu tenho que conhecer para mim, crê-lo, que ele vai fazer. Senão, eu sempre vou ficar com o pezinho lá. Será? Será que Deus vai fazer? Será que ele vai me honrar? Para me receber de Deus, irmãos, eu preciso conhecê-lo. Porque se eu conhecê-lo, eu vou ter fé, eu vou ter confiança, eu vou persistir na oração, eu vou persistir pedindo, eu vou perseverar naquilo que eu quero. É aquilo que você está fazendo nessa noite. Você está aqui nessa noite de frio, como diz a missionária, porque você sabe, você crê, pelo menos é o que eu penso, que Deus irá te honrá-lo. Irmãos, eu não quero me alongar disso aqui, mas como eu sempre disse que eu gosto de falar, ser transparente na pregação, se você não quiser ter experiência com Deus, se você não quiser conhecer a Deus, Deus pode fazer alguma coisa no início para você. O que, pastor? Por exemplo, eu vou te explicar com poucas palavras. Ele pode, como faz na vida de um ímpio que chega na igreja e faz um propósito com ele. Ele pode fazer. Por exemplo, uma pessoa que chega na igreja
E a pessoa, pela primeira vez que a pessoa chega na igreja, e a pessoa fez um propósito com Deus, como já aconteceu aqui, e a pessoa recebeu a bênção antes mesmo de completar a campanha que a pessoa fez. A pessoa recebeu. Por quê, pastor? Porque Deus sempre vai mostrar que Ele é um Deus que pode fazer. E quando você resolver querer buscar a Deus com fidelidade em todo o teu coração, Deus está ali. E Ele não tem nenhum impedimento para fazer aquilo que você precisa. Então Ele faz, Ele mostra. Então quem sabe você receba algumas coisinhas. Vamos usar isso aqui assim? Quem sabe você receba algumas coisinhas, mas você não vai receber o melhor de Deus, ou seja, o melhor dessa terra. Você não vai ser aquela pessoa que vai receber tudo de Deus. Por quê, pastor? Porque você não tem intimidade com Deus. Porque você não tem conhecimento e não quer conhecer profundamente a Deus. E por não conhecer, você ainda duvida. Muitas vezes nós duvidamos por falta de conhecimento de Deus. Como disse, como é que eu vou confiar totalmente numa pessoa que eu não conheço, um ser que eu não conheço? Assim a mesma coisa é para com Deus. Quanto mais eu conheço Deus, mais eu tenho entendimento, mais eu creio, mais a minha fé é acrescentada, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando a minha fé é acrescentada, eu tenho facilidade de receber o meu mais de Deus. Porque de Deus nós só recebemos pela fé. Pastor, eu vou pedir algo sem fé para Deus. Não existe isso. Se você pediu para Deus, você pediu com... pastor, eu vou pedir para Deus sem fé. Você está se negando a si mesmo, ou mentindo a você mesmo. Porque quando eu peço para Deus, eu peço com fé. Porque eu peço para alguém que eu não vejo, mas que eu creio, eu acredito, eu confio que Ele pode fazer. Quando você pede para Deus, você pede com fé. Aí está a importância de nós conhecermos a Deus na medida que os dias vão passando. Mais e mais conhecendo a Deus, mais e mais conhecendo aquilo que Ele pode fazer, mais e mais conhecendo aquilo que Ele pode realizar. Por isso, irmãos, nós temos grandes exemplos na palavra de Deus, da fidelidade de Deus na vida daqueles que já se passaram antes de nós, para que a nossa fé fosse acrescentada através deles. Quando você lê que Davi era um simples cuidador de ovelhas, ou pastor de ovelha, e depois você olha lá na frente, o mesmo Davi dizendo que ele não precisava de mais nada, ele queria apenas ficar no braço do Senhor como uma criança no braço da sua mãe, porque ele estava riquíssimo, ele tinha tudo o que ele queria e o que não precisava. Tudo que ele queria e o que ele já não precisava mais. Então, quando nós olhamos essas experiências bíblicas, a nossa fé também acrescenta, não é verdade? Quando nós vemos já o filho de Abraão, Isaac, e lá plantando em terras estranhas migalha de semente e
Isaac começou a reconhecer a Deus, pastor. Pastor, e quando isso começou a acontecer na vida de Isaac, pastor? Quando Isaac começou a lembrar-se que ele precisava orar ao Deus do pai dele, porque agora ele era casado, tinha esposa, tinha uma casa para sustentar, e ele precisava também da bênção de Deus. Ele se lembrou: meu pai Abraão era próspero por Deus. O meu pai Abraão era um homem de fé, e por a fé era abençoado. O meu pai Abraão tinha tudo de Deus, se tornou amigo de Deus, e por se tornar amigo de Deus, a bênção de Deus era derramada na vida do meu pai. E a Bíblia diz que quando ele começou a orar, até para pedir para que a sua esposa, que era estéril, ficasse grávida, Deus já começou a se agradar dele. Está aí o filho de Abraão clamando a mim pela esposa estéril, crendo que eu posso fazê-la ser fértil. Que maravilha quando nós servimos ao Senhor e os nossos filhos crescem debaixo dessa graça, dessa fé, irmãos. Porque depois, mais tarde, eles vão praticar a mesma fé que nós praticamos hoje. A mesma fé que nós praticamos hoje. Por que, pastor? Porque perseveraram em ver, em compartilhar com a bênção que Deus fez na nossa vida. São perseverantes, por quê, pastor? Perseveram porque viram nos pais perseverança. Os filhos precisam ver em você a perseverança. Que nem um casal aqui, ó, está com essa criancinha crescendo nos braços deles. Como é maravilhoso. Eles buscaram o Senhor e essa criança crescendo, crescendo, crescendo. Daqui a pouco uma adolescente, daqui a pouco uma jovem, daqui a pouco uma mãe de família, mãe de filhos, crescendo na presença de Deus, guardada pelas mãos do Senhor. Poderia citar outros casos, mas se deu irmão e a irmã, a importância que tem de nós conhecermos a Deus. Os nossos filhos passam a acreditar, a confiar no mesmo Deus que nós confiamos, e eles não vão procurar deuses estranhos, não, irmão, porque eles já sabem que o nosso Deus, que o Deus dos pais deles, é suficiente para honrar e para abençoar suas vidas, enquanto eles viverem na terra e depois na glória ser amigo de Deus, viver eternamente com o Senhor para todo e todo sempre. Aplauda o Senhor Jesus nessa noite. Aleluia. Lembrando, irmãos, que Jó, em alguns momentos da vida de Jó, o testemunho dele não foi bom. Não negou a Deus, pastor? Não negou. Não perdeu a sensibilidade de servo, pastor? Não. Ele perseverou. Acho que é a mesma coisa. Versículo, capítulo de Número, não posso me estender. 29. Prosseguiu Jó. Quem prosseguiu? No seu discurso e disse: quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Guardava está no verbo passar. Ele me guardava. E agora? Jó estava dizendo que ele não estava mais sendo guardado, né, irmão? Ai, como era bom no tempo em que Deus me guardava. Verbo passado. Imagina aqui, irmãos, eu nem quero me aprofundar nisso aqui, ó. É só uma pincelada para nós entendermos que Deus se agrada no servo fiel, não servo murmurante ou murmurador, crítico com isso, crítico com aquilo, crítico com aquilo outro, até na igreja. Depois sai da igreja, critica daquilo, puxa
estava, quando fui resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, quando eu, guiado pela sua luz, caminhava pelas trevas, como fui nos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda, quando a amizade de Deus estava sobre a minha casa. Isso era no... Jó colocou no verbo passar. Queridos, deixa eu te perguntar mais uma vez: Jó precisava ser trabalhado ou não? Ei, irmã, Jó precisava ser trabalhado ou não? Sabe o que eu vejo? Eu sempre digo o que o apóstolo Paulo diz, ou disse, foi no passado, porque o apóstolo Paulo já se passou. Eu arrisco dizer algo aqui na vida de Jó. Como disse o apóstolo Paulo, como eu penso que eu também tenho o Espírito Santo, eu posso aqui ter algum entendimento. Na Bíblia que diz que essa cura de Jó, ela durou muito tempo. Meu entendimento, tá? Bom, é a Bíblia que diz. A Bíblia diz que ele foi curado, se limpo, restaurado, renovado, pele sadia e viveu anos e anos de vida linda. Mas eu observo aqui, eu tenho entendimento, que essa libertação da lepra de Jó, que foi somente para Deus provar para Satanás que Jó permaneceria fiel, não precisava de um longo tempo. Embora Deus, para testar o homem, ele precisa de um tempo, certo? Deixa eu te dizer algo aqui, ó. Para você testar a Deus, você não precisa de muito tempo. Para você testar a Deus, não precisa de muito tempo. Não, pastor, não. É só você se entregar de todo o teu coração, você já vai perceber nas tuas próximas primeiras horas. É o Espírito Santo que traz ao teu coração. Se tu acredita, acredita. Para você testar a Deus, você pode ter o teste 100% do poder de Deus nas suas próximas primeiras horas, quando tu te entregar de todo o teu coração. Agora, para Deus provar o homem, ele precisa de um tempo, sim. Porque Deus deu ao homem o livre arbítrio, e para isso o homem pode, a qualquer momento, eles podem se desviar-se da graça ou do propósito. E Deus permite, pastor, permite. Por quê? Deus deu esse livre agir para que o homem faça o que ele entender que é o melhor. Eu entendo que melhor para mim é o caminho de Deus. Tem outros que já entendem que o melhor para ele é trevas, e no lugar de trevas ele não se dá bem. Mas Deus dá o livre-arbítrio, livre escolha, né? Então, para o homem, Deus precisa de um tempo para provar o homem, para ver se ele permanece fiel. E aqui nós observamos que em tão pouco tempo, Jó falava da fidelidade de Deus como se fossem coisas passadas. Mas, imagina aqui, ó. Eu não posso nem me alongar, tem tanta coisa para frente aqui. Mas imagina você falando assim, hein? Dentro da igreja. Você que está dentro da igreja. Não estou falando daquele que está lá fora. Aquele que está aqui dentro da igreja, dizendo assim: quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Só porque está passando por uma luta, só porque está passando pelos momentos difíceis. Que confiança é essa? Quando que Deus se separou de Jó, hein, irmão Nicolau? Nunca Deus se separou de Jó. Apenas Deus permitiu que ele fosse tocado, mas Deus jamais ele abandonou Jó.
Cadê a fé de Jó? Cadê? Uma hora dizia: o meu Deus fiel, o meu Deus que vai me dar tudo de novo, o meu Deus que vai me dar saúde, e que eu vou contemplar com os meus próprios olhos, não com os olhos dos outros. Manos, deixa eu dizer isso aqui para você. Nós não podemos ter confusão nos nossos lábios e nem na nossa mente. Ou eu creio, ou eu não creio. Ou é sim, sim, ou é o não, não. Ou eu confio, ou eu não confio. Ou acredito, ou eu não acredito. Mas a minha fé ela precisa ser perseverante para que eu possa agradar a Deus. Imagina, agora eu falando com toda a autoridade, com toda a fé, com toda sabedoria, e daqui a pouquinho eu falando negativamente. Como é que você iria receber? Hein, irmã Terezinha? Como é que a irmã iria receber um pastor ou um servo de Deus que uma hora acrescentaria a sua fé e outra hora levava a irmã lá para baixo? Isso aí não vai dar certo, não. Isso aí não vai funcionar, não. Ou senão isso vai demorar muito tempo. Tem que ter paciência, irmã. Como é que a irmã iria receber um servo ou uma serva assim? Ora fala uma coisa e outra hora fala outra coisa. E a Bíblia diz que um riacho ou rio, ele não pode sair do mesmo rio água doce e água salgada, ou o rio tem água doce ou o rio tem água salgada. Se você observar até as águas do mar, como as águas doces e água salgada, quando elas se deparam no mesmo lugar, não se juntam, elas se separam. Quem já observou isso? Viu? Bom, lá já observou. Elas se separam. Porque Deus faz as coisas perfeitas. Deus, por me lançasse na lama, quem disse isso? E me tornei semelhante ao pó e à cinza. Clamo a ti, não me responde. Estou em pé, mas apenas olhas para mim. Tu fosses cruel contra mim. Com a força da tua mão tu me combate. Levantas-me sobre o vento e me fazes cavalgar. Desenvolve-me no estrondo da tempestade, pois eu sei que me levarás à morte. O cristão tem que profetizar a cura ou profetizar que ele vai ser morto daquela enfermidade? Eu sempre gosto de frisar aquela parte de que asa, a Bíblia diz que ele ficou enfermo e morreu daquela enfermidade porque não clamou a Deus. O que você entende com isso? A Bíblia diz que ele ficou doente e morreu daquela enfermidade. Para que a Bíblia colocaria? Por que Deus colocaria isso na Bíblia? Será que não é para nós termos entendimento que se nós não clamar, nós não vamos receber e vamos morrer com aquilo? Então, o clamor é necessário, lutar é necessário, mas com humildade na presença de Deus. Eu vou cá na frente, irmão. Diz assim, porque Jó disse: sou justo e Deus tirou meu direito. 34:5. Porque Jó disse: sou justo e Deus tirou meu direito. Apesar do meu direito, sou tido por mentiroso e a minha ferida é incurável. O que a minha ferida é? O que Jó profetizava?
É assim que nós devemos fazer? Profetizar que, não, já faz tantos anos, como é que fala? Quando já faz tantos anos, me ajuda aí. Crônica, crônica, isso é crônica. Como é que nós aceitamos? E ainda fizemos que nem Jó, até dentro dos ímpios. Eu já orei, o pastor já orou, a pastora já orou, o presbítero já orou, a missionária já orou, o irmão já orou, não acontece nada. Você está profetizando que você vai morrer assim, com aquele mal, com aquela enfermidade. Vamos um pouquinho para frente aqui, vou lá para frente. Lá para frente, vamos lá, aqui, 40. Disse mais o Senhor a Jó. Quem disse a Jó? Acaso quem usa de censura contenderá com o Todo-Poderoso? Acaso quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Quem assim arguirá a Deus que responda ou que faça o que ele quer para com Deus? Então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno, que te responderia eu? Ponho a minha mão na boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás,